Bom dia a todos. Eu estava chegando aqui hoje de manhã e senti de verdade alegria. Acho que até essa manhã um pouco mais fria, né? Convida a gente para um acolhimento, porque esse espaço aqui, como foi dito, né, pelo Newton, é um espaço que existe já há muitos anos e que proporciona a oportunidade, então, de uma interação entre nós, que temos interesse no mundo corporativo, temos interesse em inovação e que temos interesse em sustentabilidade. Então, me coube iniciar esse evento, que tem pessoas aí que vão me suceder de alto gabarito, como a Carla, a Maria Paula, o professor Lima. O professor Lima é um grande nome da área de ciência, tecnologia e inovação do país, ocupou cargos importantes, continua ocupando hoje, então é uma honra tê-las aqui e a todos, né? E esse tema, ele me é particularmente importante, porque, de uma forma ou de outra, há anos eu trabalho com esse foco. Na verdade, eu ia dizer agora assim, há décadas, quase 2 décadas, né? Não parece, né, esse rostinho aqui de pré-adolescente, né? Mas a caminhada é longa, né? E eu acho esse tema especialmente importante, né? E, para isso, com o pouco tempo que me cabe, eu procurei organizar os aspectos principais relacionados com isso, né, nesses 4 focos, começando, então, né, para a gente entender qual é o grande desafio das empresas, em especial das micro e pequenas empresas. Porque nós vivemos um momento de um mercado que tem características bastante especiais em relação a todos os anos, décadas e séculos passados. É um mercado extremamente desafiador, que exige da empresa, então, níveis altos de competitividade, né? Em praticamente todos os segmentos empresariais, a oferta é muito maior do que a demanda, mas também é um mercado que muda rápida e continuamente, demandando inovações contínuas. Quer dizer, eu preciso ser competitivo hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 2, e, para cada momento, uma inovação será requerida. Acontece que está ficando cada vez mais claro para todo mundo que as organizações em geral, né, e as empresas em particular, são um dos principais instrumentos para desenvolvimento da sociedade que nós queremos. Porque as empresas é que geram as riquezas econômicas, é que fornecem empregos que podem ser bons empregos, que proporcionam o desenvolvimento da nossa capacidade, dos nossos talentos, das nossas virtudes. É nas empresas que nós passamos a maior parte do tempo. Então, é muito importante que haja um ambiente que proporcione boas condições de vida dentro da empresa. Porque não adianta a gente gerar riqueza econômica de uma mão e gerar mazela social da outra. Essas coisas têm que caminhar junto, o binômio social e econômico, né? Então, o trabalhador, a sua família e a sociedade como um todo, que, em última instância, arca com todos os problemas que acontecem dentro da empresa, né? O conceito de externalidade negativa ou positiva é isso, né? A sociedade sofre os efeitos daquilo que acontece dentro da empresa, quer a gente tenha ou não consciência disso. Então, é importante que as empresas sejam bons lugares para se trabalhar. E, principalmente para micro e pequenas empresas, a grana dá curta, não anda? Né? A gente sabe, a gente vive um momento de desafios econômicos particularmente importante. Então, eu menciono cada um desses aspectos, e todos eles são muito desafiadores, para chegar naquilo que eu chamo de o grande desafio,
né? Que é inovar continuamente, não é inovar, é inovar continuamente, hoje, amanhã, depois, daqui um ano, daqui dois, né? Mantendo a sustentabilidade, ou seja, esse estado de empresa competitiva com qualidade de vida, né? E com baixos investimentos. Facinho, né? Então, é esse o desafio, a gente querendo ou não, é esse que a gente tem que enfrentar, ok? Então, vamos pensar como que nós vamos enfrentar um desafio dessa magnitude, né? Então, vamos começar primeiro pelo bom senso. Onde é o melhor lugar para nós atacarmos um problema com maior eficiência e eficácia? É nas suas causas raiz. Sempre quando nós conseguimos chegar na raiz do problema, a gente tem mais eficácia, ou seja, a gente consegue resolver aquele problema de uma forma melhor, e mais eficiência, a gente utiliza melhor os recursos, né? Então, vamos fazer aqui uma digressão, uma análise simplificada, né, de uma cadeia de relações, né, partindo do grande efeito desejado. Então, nós vamos partir dos efeitos e buscando a sua causa primária. E qual que é o grande efeito, qual que é o grande resultado que nós queremos para toda a empresa? Manter o sucesso ao longo do tempo. Sendo o sucesso a capacidade de ser bem-sucedido em seus propósitos. Para isso, é fundamental que os públicos atingidos por aquela empresa estejam satisfeitos, satisfação do cliente. Mas não é suficiente, porque essa satisfação ela deve ser alcançada, né, dentro de uma relação que haja um retorno sobre o investimento adequado. Lucro não é problema, lucro é solução, né? Uma empresa lucrativa é uma empresa saudável. Então, esse é o limite, né? Satisfazer os públicos-alvos com o retorno adequado do investimento. E como que se consegue isso? Agregando valor a esses públicos-alvos. Ou seja, que a percepção da relação custo-benefício na compra, aquisição daquele bem ou serviço, seja percebida como satisfatória. É esse o grande objetivo da empresa. Na verdade, gerar essa percepção de valor é o grande desafio competitivo de qualquer empresa em qualquer setor ou segmento econômico. E essa é a condição que nós chamamos de vantagem competitiva. Uma empresa que consegue gerar vantagem competitiva é a empresa que consegue fazer isso que está sendo mostrado aí. Ok, mas como que uma empresa agrega valor ao seu cliente? Através do produto. A relação entre a empresa e o cliente é o seu produto. Eu não sei nem onde fica, nem sei que empresa fabricou isso aqui. Mas esse é o elemento mediador entre a empresa e eu, o seu cliente, agora, é o produto. E o produto é uma somatória de uma série de componentes, né, que não vem ao caso a gente discutir agora, mas não é só aquilo que a gente necessariamente enxerga. Tá? Então, todo o conjunto de serviços associados, pós-venda, informações, etc., constitui aquilo que nós chamamos do produto da empresa. Mas o que é o produto? O produto é o resultado de uma rede de processos. Existe uma relação de causalidade, né? Então, esse produto ele é o resultado de um conjunto, uma rede de processos não sequencial, uma rede de processos complexa, né? Formada por processos produtivos, administrativos, de apoio, etc., que resultou nesse produto, né? E aí nós estamos chegando quase no final, então. Agora, o que é o processo, né? Como é que a gente explica para o Juninho, para a tia Maricota, o que é o processo? O processo é o trabalho que a gente realiza. Então, não basta realizar o trabalho, existe a forma pela qual esse trabalho é realizado. E isso se chama competência. É a capacidade que a empresa tem
de realizar aquela atividade. Todo mundo faz macarronada. Processo de fazer macarronada existe, né, em centenas de milhares de empresas. O que diferencia uma da outra é a capacidade, a competência com a qual aquele processo é executado. E aí, então, nós chegamos, né, na raiz dessa cadeia, né? O que eu quero dizer com isso é que, se a gente pensar isso realmente como uma cadeia, né, sequencial, que não é uma coisa linear dessa forma, não é tão simples, né? Eu estou simplificando algo que é muito mais complexo para efeito de análise, né? Então, nós temos aqui um bom controle para detonar, vamos dizer assim, essa relação virtuosa que levará, então, ao grande propósito da empresa. Mas, para isso acontecer, ainda falta um último elemento, que é o maestro de toda essa orquestra. É aquela inteligência que reúne todos esses fatores, que os alinha, que os coloca em ação da forma mais otimizada possível, que é a estratégia organizacional. E são esses elementos, então, que estão sob a governabilidade da empresa. Isso se aplica à barraquinha do seu Zé e se aplica à Mega Corporation International, ok? Isso vale para qualquer tipo de empresa, micro, pequena, média, grande ou muito mega. Então, assim, retomando, né, qual é o grande desafio? Manter a sustentabilidade com baixos investimentos. Qual que é o melhor caminho, por causa dos baixos investimentos? O desenvolvimento estratégico da competência. Não é qualquer competência, é a competência que realiza, né, que é, vamos dizer, o elemento propulsor de todos esses fatores. Tá certo? Então, assim, não estou falando de dar treinamento que resolve, não é isso que eu estou falando. Tá? A coisa, assim, como diríamos, o buraco é um pouquinho mais embaixo, para não dizer que é bem mais embaixo. Ok? Então, vamos lá. Ok. Tem um desafio, possivelmente um caminho, mas como que nós vamos, né, realizar esse caminho? Aí eu uso uma foto, um desenho, que eu gosto muito, alguns já viram aqui. Esse desenho me diz muita coisa, mas, para os objetivos de hoje, pelo tempo que a Adriana me concede, tá, eu quero só chamar a atenção de vocês sobre esse pequeno detalhe, né? Isso, para mim, essa representação é o símbolo da importância do efeito do conhecimento. Essa roda, ela simboliza, né, o efeito do conhecimento. Um dos temas que eu trabalho na minha vida profissional é gestão do conhecimento. E eu gosto, assim, quando há tempo disponível, numa sala de aula, etc., é fazer com que as pessoas realmente internalizem o efeito prático do conhecimento. Porque nós, seres humanos, temos muita facilidade de lidar com o que é concreto, do que os 5 sentidos conseguem sentir, perceber, né? Mas a gente tem muita dificuldade de trabalhar com a subjetividade, né? E a gente tem ilusão, então, de que o que realmente produz efeito é o que é concreto, né? A gente se esquece, por exemplo, que tudo que está aqui ao nosso redor, um dia foi apenas uma ideia na mente de uma pessoa que foi se materializando na forma de produtos, processos e etc. Então, assim, pensem rapidamente o efeito prático daquele conhecimento, a roda simbolizando um conhecimento. Então, você executaria o mesmo processo com uma velocidade muito maior, com uma ergonomia melhor, né, com mais segurança. Então, você teria ganhos de produtividade, de qualidade, de saúde no trabalho, eficiência, eficácia, tudo, né? Apenas o quê? Injetando conhecimento. É por isso, né, que hoje, quando a gente analisa os chamados ativos econômicos, ou seja, né, elementos
que, quando usados adequadamente, geram riqueza econômica, a gente percebe que esses ativos, esses recursos, esses fatores econômicos de produção, não se restringem aos 3 chamados tangíveis, que é o terra, capital e trabalho, né? Que é os 3 elementos clássicos os 3 elementos da economia clássica, né? Então, sempre existiu, na verdade, sempre existiu, né? Lá naquela tribo de alguns milhares de anos atrás, né, o mais inteligente, aquele que conseguia perceber a melhor forma de caçar, de se abrigar, de viver em segurança, já produzia um valor extremamente importante. Então, não é que a gente fala assim, hoje em dia, o conhecimento. O conhecimento é a mola propulsora da humanidade. Conhecimento é o elemento central na vida humana. Não é um detalhe, não é cabelo, não é olho, não é unha. É o elemento central, constituinte do ser humano, é o conhecimento, não é um detalhe. O que acontece é que, pelas características dos mercados atuais, isso se torna muito mais visível, relevante e fundamental. É essa a grande diferença, né? Então, o conhecimento, que serve para tudo na nossa vida, absolutamente tudo na nossa vida, quando ele é usado para gerar ganhos econômicos, valor econômico, então ele pode ser chamado de capital intelectual. Capital, grana, bufunfa, money, din-din, intelectual, derivado da mente humana, tá? E esses ativos intangíveis, né? Então, os ativos tangíveis são desdobrados em 3 categorias, os intangíveis são desdobrados em 3 categorias também. Existem autores que falam em 5, em 4. Né? Para mim, o que melhor representa, né, dentro da dinâmica das corporações é esse aí. Né? Também não vou entrar em detalhe por causa do tempo, mas, assim, o que as pessoas normalmente chamam de capital intelectual é esse que está mais estruturado na forma de patentes, marcas, sistemas de gestão e etc. Né? Capital de relacionamento é o conhecimento que é gerado dentro da empresa decorrente da relação com instituições externas. Então, por exemplo, quando a gente vem num evento como esse, e a gente aproveita alguma coisa, a gente está gerando capital de relacionamento se isso for efetivamente aplicado de alguma forma na empresa. Esse é o sentido de capital de relacionamento, que é o elemento-chave nesse projeto que o Newton gerencia. Tá? E o capital humano, que é o fundamento de tudo. Né? O capital humano é o fundamento de todo o capital intelectual. Então, antes de definir melhor o que é capital humano, porque o capital humano, já adianto, não é a pessoa. O capital humano vem da pessoa. O ser humano é portador de capital humano, assim como o ser humano é portador da capacidade de trabalhar. Né? O ser humano não é o trabalho, ele é o portador da capacidade de trabalhar. Então, vamos... Adianta um para mim, Giovana, por favor. Né? Então, vamos olhar mais um... né? Não, aí deu. O capital humano, então, como o recurso estratégico da inovação. Tem algumas coisas que, aliás, como quase tudo no mundo gerencial, são óbvias. Eu, até hoje, nunca vi uma coisa, um único conhecimento, metodologia, princípio da gerencial que você fala, uau, mas eu nunca imaginei isso. Não existe. Eu brinco que é a cascata de obviedades, só coisas óbvias. Só que ninguém, ou quase ninguém, coloca em prática. E aí, mais um mistério insondável da natureza humana. Né? A gente sabe e não faz. Mas é isso. Né? Então, o que é inovação? Inovação não é o conhecimento. Inovação é o resultado da aplicação do conhecimento.
Mas aonde que o conhecimento está? Na mente humana, não tem outro lugar para ele existir. Nos outros lugares existem informações. O que está chegando no teu ouvido é informação. Conhecimento, ele se realiza dentro da mente de cada pessoa. Então, unindo essas duas coisas, né, essas duas obviedades, né, eu posso colocar isso em termos de pergunta, ou posso, né, simplesmente afirmar: as pessoas precisam ser adequadamente em todos os aspectos ligados à inovação. É óbvio, né? Então, tá bom. Então, veja como é que isso está acontecendo pelas empresas e vejam se a obviedade está implantada. Infelizmente, ainda não. Tá? E daí tem uma coisa muito importante. Vamos resgatar aquilo que eu estava dizendo no início, né? O estado de sustentabilidade tem várias maneiras da gente entender, mas uma palavra-chave para mim é equilíbrio. Sustentabilidade é equilíbrio. Equilíbrio, por exemplo, entre os interesses das partes. Então, aqui existem duas partes, Marco e Carla. Uma relação sustentável é uma relação que seja boa para ambas as partes. Por que é tão difícil? Não é uma relação ganha-ganha? É uma relação ganha-ganha, mas é uma relação perde-perde também. Né? Por isso que é um equilíbrio. Né? Então, se a gente pensar os dois elementos centrais no mundo corporativo, vamos pensar assim, o capital, empregador, e o indivíduo, trabalhador, né? Nós achamos exatamente o elemento de integração. Por quê? Porque o conhecimento, ele efetivamente gera valor econômico. Por isso que eu gosto assim, de levar as pessoas assim, a compreensão da coisa no seu mínimo detalhe, para ver que não é um, vamos dizer assim, uma conversa bonita de palestra. É o efeito prático do conhecimento. Ele, assim, falando em português claro, conhecimento é grana, é dinheiro, direto, não é indireto, é assim, a relação é muito direta, tá certo? Acontece que o conhecimento, então, ela é a dona do capital, para ela é bom o conhecimento, e eu sou o portador do que ela quer. Acontece que qual é o ser humano que gera conhecimento valioso? É o ser humano, digamos assim, saudável. É o ser humano autônomo. É o ser humano que pensa. É o ser humano que está integrado ao seu trabalho e que, portanto, desenvolve, consegue mobilizar seus mecanismos cognitivos na geração de conhecimento. Né? Quanto mais saudável uma pessoa, melhor e maior a quantidade de conhecimento gerado. Então, assim, quanto melhor eu for, é melhor para mim, é melhor para a empresa. Resumidamente, é isso. Poderíamos ficar aqui 2 meses conversando, mas, sinteticamente, esse é o ponto. Então, eu digo assim, inclusive, isso foi o nome de um projeto muito legal que nós desenvolvemos. Capital intelectual é o instrumento para a sustentabilidade organizacional. Capital intelectual é o instrumento que a gente precisa para viabilizar. A gente precisa de instrumentos que sejam integradores. E essa é a grande dificuldade nas empresas, porque as empresas são sistemas de altíssima complexidade, ou seja, tem muitas variáveis diferentes, coexistindo, interagindo entre si. Então, a gente precisa, no meio daquele arvoredo todo, encontrar um elemento integrador, seja lá do que for. Quanto mais integrada a empresa está, melhor os seus resultados. E no que tange a isso que nós estamos falando aqui, o capital intelectual é o principal instrumento. Então, vamos lá. E o capital intelectual tem como seu componente principal o capital humano. Então, o que é capital humano? Capital humano é o conjunto de conhecimentos e competências do trabalhador, do indivíduo, efetivamente colocados a serviço da empresa. Né? Se a gente começar a analisar isso, a gente vê que tem um mundo, um universo para ser trabalhado em cima disso aí. Né? Quer dizer, o que gera conhecimento? Como que esse conhecimento pode ser mobilizado na forma de competências disponibilizadas para a empresa? Então, tem um mundo
de aspectos muito bonitos a serem estudados aí. E eu digo, com esses meus 20 e poucos anos de vida, que tudo que está ligado a isso que eu estou comentando aqui está ligado à vida. Tudo que é bom para a vida, tudo que é bom para o ser humano, é bom para que esse processo floresça de uma forma cada vez melhor, né? Então, vamos lá. Então, o capital humano ele é um recurso econômico, inteligente, ele tem um custo-benefício favorável, ele é inesgotável, ele é um recurso diferente de um recurso tangível. Quanto mais você usa, mais você tem, e ele é sustentável, porque ele beneficia todos os stakeholders. Agora, é claro que nada é absoluto. No mundo complexo, né, nada é absoluto. Mas o efeito do capital humano, então, ele sempre é sensível, mas ele é proporcional à importância do conhecimento e da inovação, né, na empresa. E, claro, ele é relativizado em função de outros recursos. Por exemplo, se uma empresa transportadora tem as pessoas mais criativas, antenadas, conectadas no mundo, mas os meus caminhões são de 1980, fica meio difícil, né? Então, é isso, tem limite para tudo. Tá? Então, a gestão competente do capital humano aumenta o retorno dos investimentos. Não em qualquer investimento, mas o investimento no desenvolvimento do capital humano adequado, prioridade. E ele reduz custo, porque ele diminui a necessidade de investimento financeiro. Lembra aquela figurinha? Eu não preciso comprar mais um monte de carrinho, basta eu colocar aquela roda no carrinho e o resultado é evidente. Então, é essa relação sustentável, né, onde a empresa oferece boas condições de trabalho, que, claro, inclui uma remuneração digna, mas não se limita a isso. Aliás, todos os estudos na área de motivação humana mostram que o salário ele tem um efeito em termos motivacional, de crescimento, bastante limitado. Pode parecer engraçadinho, mas não é verdade mesmo, né? E aí é outra coisa importante, né? A empresa não é uma instituição beneficente. A gente tem que lembrar que as organizações elas estão inseridas no mercado extremamente desafiador, né? Como se diz, não é lugar para garoto, né? Lugar para ser humano que está querendo realizar. Então, esse deve, então, retornar na forma de capital humano abundante. Essa é uma relação sustentável, né? Porque se só eu oferecer benefícios para a Carlos, só ela oferecer para mim, algum problema vai acontecer, né? Então, o equilíbrio está nisso também. É uma relação ganha-ganha, tem que haver benefícios para ambas as partes, né? Mais uma aí, Giovana, por favor. Então, agora, existe uma máxima que diz assim, o que eu não posso identificar, eu não posso medir. O que eu não posso medir, eu não posso avaliar. E o que eu não posso avaliar, eu não posso gerenciar. Então, como é que eu gerencio o capital humano? Então, eu preciso desenvolver métodos, meios, ferramentas para poder gerenciar. Então, eu preciso entender os impactos da competência nos processos, para identificar, então, prioridades, o que está produzindo o quê. Integrar 3 elementos fundamentais, que é o processo a ser realizado, as competências necessárias e o portador daquelas competências, que são as pessoas, e quantificar o capital humano, quantificar seus impactos e o retorno do investimento. Assim como a gente faz em tudo, né? É um elemento a ser gerenciável. E aí vem, né, como que o Gaia pode, então, auxiliar nisso aí? A gente vem há anos pesquisando, colocando em prática, aquela coisa que foi falado no vídeo lá, né? Faz isso, faz aquilo, tal, né? Mas agora, assim, para nossa alegria, a gente gerou e começou a trabalhar efetivamente, há quase 2 meses atrás, uma spin-off, uma empresa que originou-se do nosso grupo, né? Que se chama Integrare. Mais uma, por favor. Tá? Então, ela é uma spin-off, né? Ou seja, uma empresa originada, ela nasceu, né? Se desligou do Gaia,
com o propósito de transformar todas essas pesquisas em produtos, né, que efetivamente contribuam para a sustentabilidade empresarial. Então, hoje ela está sediada na Ciatec, né, sob a tutela aí do professor Lima, Celso e Rita, que acolheu muito bem toda a equipe, sou muito grato por isso, né. Hoje possui 4 profissionais em tempo integral, né, são esses que estão colocados aí. Tem um pesquisador associado, que sou eu, né, que sou aqui do Gaia, e consultor, tem trainee, é uma empresa que está iniciando as suas atividades, como eu falei, agora, dia 1º de março. Tá? Não, iniciou. Né? Então, ela tem como missão disponibilizar métodos e tecnologias inovadoras para viabilizar soluções efetivas em gestão do capital humano que promovam a sustentabilidade empresarial. Né? E, hoje, o que ela está oferecendo como soluções assim colocadas na forma de produto é capacidade de entender o impacto das competências no desempenho, identificar as competências que são importantes para o negócio, desenvolver essas competências, calcular o retorno sobre investimento, que isso é muito importante, né? Qualquer empresário sério, ele precisa ter uma ideia, né, que existe um risco envolvido em todo investimento. Né? Controlar a produtividade, entender os custos reais do absenteísmo, que vão muito além, absenteísmo é ausência, né? Que vão muito além da perda salarial, tem outras implicações, né, não tão evidentes. E identificar e quantificar o presenteísmo. O presenteísmo é ausência invisível, é quando a pessoa está somente de corpo presente. Eu considero essa uma das maiores mazelas das empresas, porque prejudica, em primeiro lugar, o próprio trabalhador. Né? Presenteísmo é um nome moderno para alienação no trabalho. É a mesma coisa. Tá? Alienação significa ruptura. Então, o presenteísta, o alienado, é o sujeito, o indivíduo, que está rompido, existe uma fronteira entre ele e a sua ação. Então, isso tem consequências psíquicas extremamente sérias. Né? Então, para o trabalhador, para a empresa, na forma de perdas de produtividade, eficiência, capacidade de inovação, e para a sociedade como um todo, que é sempre, vamos dizer, a última instância a sofrer os efeitos prejudiciais de tudo que acontece dentro das empresas. Estimam-se que as perdas com presenteísmo sejam em torno de 4 a 5 vezes maiores do que com o absenteísmo. Eu imagino que seja isso mesmo, se não for até mais. Ok? Então, esse é um grande desafio, medir isso. A equipe aqui está trabalhando, né? Nós vimos, as pessoas medem diretamente, medem coisas que, na nossa visão, não é o presenteísmo, é um pequeno detalhe. É como se, né, de uma montanha estivesse analisando uma rocha, e não a montanha como um todo. Então, por que é importante ter uma empresa? Porque todas essas soluções elas são multidisciplinares. É outra característica importante nas empresas, que quase nada dentro da empresa é do domínio de uma única área de conhecimento. Quase tudo é multidisciplinar. Por isso que a empresa, você viu, tem lá um estatístico, tem uma pessoa da área da computação, tem uma pessoa de designer, pessoa de gestão. Né? Então, a integração dessas áreas de conhecimento é que produzem bons resultados. E a empresa teve aprovado um projeto, né, por essa linha de fomento da FAPESP, chama PIP, né, Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa. Começou, como eu disse, agora 1º de março, e o propósito é desenvolver um sistema computacional que possa modelar e simular a interação entre variáveis organizacionais e variáveis humanas. Esse é um sonho antigo que eu tenho, exatamente para a gente poder quantificar, tornar claro, né, tudo isso que eu estou falando aqui. Que o bom senso mostra que é assim, mas muitas vezes as pessoas dentro das empresas precisam mais do que ideia, precisa coisas mais
palpáveis. E, então, ele fornece uma visão sistêmica, quer dizer, o efeito do capital humano na empresa como um todo, e permitirá, então, a integrar e atuar num nicho de mercado que hoje não é ocupado por ninguém, até onde a gente viu, nem aqui, nem fora do Brasil. Né? Realmente é uma área bastante inovadora. Há anos eu falo isso, que o grande limite no desempenho das empresas, que deve ser, então, ocupado agora no século XXI, é exatamente a capacidade de gerenciar o capital humano. Porque existem 3 dimensões na empresa: a dimensão organizacional, tecnológica e humana. A organizacional e a tecnológica, elas têm avanços assim muito grandes. Tecnológica, por exemplo, hoje, não tem nada que uma grande empresa desenvolva de tecnologia que uma outra rapidamente copia. Né? Agora, o fator humano, aí a coisa é mais sensível. Né? É realmente de cada lugar. Então, eu, há muitos anos, falo e vejo que é esse o grande limite do desempenho das empresas, para gerar aquela vantagem competitiva. Então, agradeço a atenção de vocês.